Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast TCC na Prática. Eu sou Naera Saraiva e junto com as minhas colegas Mônica Freires e Rogéria Torres, iremos falar sobre um assunto que é cercado por muito medo, culpa e vergonha, que é o ciúme na sua forma patológica. O episódio de hoje abordaremos esse tema, né, o ciúme na sua forma patológica, e entenderemos as suas nuances, suas raízes e como podemos lidar com o ciúme patológico na sua forma mais consciente. Bem, Rogéria, como é essa questão do ciúme patológico? Explica aí a diferença entre ciúme e o ciúme convencional, o ciúme patológico. Olá, Nayara. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Então, é importante destacar, né, que nem todo ciúme é patológico. E o ciúme é uma emoção inerente aos seres humanos. Todos nós temos em algum nível. E o ciúme patológico, uma das características principais é que ele não tem uma razão, né? Você pode estar em alguma situação em que você tem sim um motivo para estar com ciúmes, né? Do seu esposa, namorado. Mas no ciúme patológico não é bem assim, né? Normalmente é criado ali uma tensão, ideias vêm na cabeça da pessoa e ela começa a se sentir ameaçada. E não existe um motivo claro para isso. Isso, certo. E, Mônica, como é que a TCC explica essa questão? Assim, qual é a perspectiva na TCC sobre o ciúme patológico? O ciúme patológico, primeiramente, boa noite, parabéns pelo projeto, né, bem bacana. Ele não é o problema em si, né, e sim o conjunto de pensamentos, né, que vem, né. E a TCC, ela é mais indicada devido à metodologia dela, né, que é justamente ressignificar, né, essas crenças centrais, né, que são desenvolvidas, né, nisso. E ela começa a trabalhar essas crenças, né, que são criadas, né, que eu não sou suficiente, ou ele vai me trocar por alguém melhor. Então, normalmente, a pessoa, quando ela tem ciúme, tem muito a ver com uma insegurança, né? Sim. Então, esses pensamentos, eles geram sentimentos e emoções, como medo, raiva, tristeza, né? Então, a TCC, ela trabalha para você identificar, questionar e modelar essas crenças, né, esses pensamentos automáticos. Hoje em dia, principalmente com a onda do WhatsApp, né, tem muitos, você pode já encontrar a questão de muitos casais que você mesma, né, quando você chega no trabalho, dependendo do dia, do movimento do dia, você vai trocar alguma informação com o colega, né? E dependendo da sua insegurança, de como está a sua autoestima, se você estiver trocando uma informação com um colega de trabalho, o seu esposo não vai gostar, vai imaginar que você está trocando outro tipo de assunto. Uhum. Então, é muito legal quando você tem um relacionamento onde tem essa confiança, né? Então, para isso é interessante você ter essa regulação, para você não ter esses pensamentos distorcidos, né? E para isso é interessante, né? Você ter essa percepção, né, de você ter o autocuidado com você mesma, né, tá bem com o seu corpo, tá bem com os seus pensamentos, né, e dar espaço para o outro também, dar espaço para o outro sentir falta, né, e muitas vezes a gente não se percebe. Até a questão da inteligência emocional para você se identificar Exatamente. Esses padrões negativos, né? Exatamente. Então, com o tempo, né, o ciúme deixa de dominar as suas ações, né, então o ciúme, ele acaba com muitas relações, né? Às vezes de irmãos, amigos, né? Ele não está só num relacionamento homem-mulher. Ele está presente em vários, né? E muito com essa questão do roubo, né? Vai roubar de mim. Sim. E não é bem assim. A partir do momento que eu tenho uma relação saudável com a outra pessoa, né? Onde eu dou o espaço, essa relação, ela tende a ser saudável, né? Mas eu tenho que cuidar de mim. Entende? E, meninas, assim, sobre ainda, né, a luz da TCC, como é que vocês, por exemplo, trabalhariam a questão do ciúme patológico na terapia? Né? Quais são os meios, assim, os métodos que vocês aplicariam com o paciente, no caso do ciúme patológico? Então, na TCC existem diversas ferramentas, né? Dentre elas nós temos o diário de emoções, né? Onde a pessoa vai
ela vai acompanhar ali quais são os pensamentos, vai escrever, vai sempre dar escrever para meio que rastrear, né, como é que ela funciona diante daquele momento. Quando ela está com ciúmes, quais são os pensamentos que vêm na cabeça dela, quais são as atitudes dela naquele momento. Isso vai servir para que ela tenha mais ou menos um conhecimento de como ela funciona. Também tem um questionamento socrático, né? A gente pode exemplificar, né, para quem está ouvindo, um caso. A gente pode criar aqui um caso, né? Vamos dizer, a Ana. Vamos simular como o questionamento socrático poderia servir para essa paciente. Vamos dizer que a Ana, ela sempre tem... Pegar um exemplo que a Mônica deu em relação a gente levar mensagens para casa. Vamos dizer que a Ana viu o namorado ou o marido dela respondendo mensagem ao colega de trabalho, né? Então, ela não tem certeza de que se trata de uma traição, mas vem à mente dela o pensamento automático lá, ele está me traindo. Então, se você for utilizar essa técnica, que é maravilhosa, né, na TCC, que é o questionamento socrático, ela poderia começar a questionar esse pensamento automático que vem na cabeça dela. Eu não tenho evidências, eu tenho evidências claras de que ele está me traindo, mas ele sempre tem sido muito honesto comigo, a gente sempre tem conversado. Ela vai começar a se questionar, passou né? com desconfiança, aquela questão, né? Exatamente. Então, o questionamento socrático é uma dessas ferramentas. Além disso, nós temos o mindfulness, né? Que é uma técnica bem interessante, onde a pessoa ela vai começar a se notar, a prestar atenção no que está passando na mente dela naquele momento. De novo, ela vai aprender a se notar como ela funciona. Além disso, também temos a técnica de autocompaixão, né? Normalmente, nos casos de ciúme patológico, as pessoas têm os acessos de raiva, têm aquelas brigas. Depois disso, ela se sente culpada por ter agido dessa maneira. E a autocompaixão vai ensiná-la a meio que se perdoar, né? A não se julgar tanto nesse momento. Vai entender que ela tem um problema, vai entender que ela precisa de um cuidado. Né? E ela vai... Exatamente, ela vai se acolher. Aprender a se acolher. E também tem técnicas, né, a gente pode até praticar uma agora. Como está o seu ombro? Relaxa teu ombro. Como está a tua mandíbula? Relaxa a tua mandíbula. Como está a tua língua? Solta a tua língua. Entende? Então, são técnicas simples que a gente não percebe, né? Sim. Que é a técnica do relaxamento, né? Normalmente, nós estamos tensos por natureza, sim, né? Então, tem técnicas simples que a gente não percebe, que é o respirar. Né? Tem várias técnicas, a 3-4-6, acho que é 3-4-6 que a gente faz. Diafragmática, respiração. Exatamente. Então, a gente tem técnicas de estratégia de exposição e prevenção de respostas, né? Então, isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, né? Tem algumas reações, tem alguns gatilhos que a gente já sabe o que a gente vai fazer. Então, se eu já sei que eu vou reagir àquilo, então eu me afasto, eu mantenho a distância, né? Eu viro o rosto, né? Então, é se prevenir, né? E a questão do autocuidado mesmo, né? Se perceber. Porque a partir do momento que eu me percebo, que eu me autogerencio, eu consigo ter uma gestão melhor sobre mim, né? E consigo conviver melhor com o outro. Ai, meninas, foi maravilhoso. Adorei a presença de vocês. Enriquecedor mesmo. E vocês têm alguma coisa a falar mais? É um agradecimento? As redes sociais de vocês? Me incorporei agora. Não é isso, muito jeito. É mais trazer para as pessoas, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas sofrem com esse problema. E às vezes elas não têm noção de que tem um problema. Acham que é normal, né? Como foi dito no início, nem todo ciúme é patológico. E quando começa a incomodar, isso pode levar realmente ao fim dos relacionamentos, e né? Sofrimento, né? E tanto para quem vive, como para quem convive. Exatamente. Então, se as pessoas que estão assistindo, de alguma maneira, se perceberem nesse cenário, podem buscar o auxílio, né, de profissionais da área de psicologia. E isso vai trazer uma ajuda tanto para a pessoa em si, quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Então, se cuidem. Essa é a mensagem. E tem até livros, né? Autores, né? Se você não tenho vergonha, não tenho condição. Sim. Você pode começar com livros, né? Sim. Inclusive, o episódio de hoje foi baseado no livro A Cura do Ciúme, de Robert Lihai, e do livro Psicoeducação em TCC,
da editora Sinopsis, né? Então, se você se interessar, querer aprofundar, também indicamos o Beck Institute, né? O site, certo? E é isso, gente. Eu estou muito feliz. Obrigada. Parabéns. É muito bom. Então é isso, gente. Obrigado por estarem aqui novamente. E esse foi mais um episódio de TCC em Prática. Tchau, tchau. Tchau.